sabedoria. E hoje nós vamos ser acrescidos através da palavra de Deus num assunto tão bom, que antes de eu falar que assunto é esse, eu ouvi uma citação de um grande ministro americano, Rick Warren, eu acredito que fala assim. Ele tem uma igreja grandiosa, escreveu um livro chamado A Igreja com Propósito, e ele fez uma citação que diz o seguinte: tem pessoas que perguntam, Senhor, como é que eu faço para aumentar o número de pessoas na igreja, fazer com que a igreja cresça? E o mais interessante que ele falou é que a pergunta não está correta. Não é o que você faz para fazer a igreja crescer. É o que está impedindo da igreja crescer. Porque a igreja cresce naturalmente. Então não é o que você faz. Se não há crescimento, é porque tem alguma coisa que está impedindo o crescimento. Da mesma forma, se você tem um filho, uma filha pequenininha, você não vai orar a Deus. Deus, como é que eu faço para fazer minha filha crescer? Não, você não vai orar. Agora, se tem algo que está fazendo com que ela não cresça, tem algo impedindo. Pode ser um hormônio, pode ser uma doença, pode ser algum corpo estranho, algo que impede o crescimento. Por que nós não ficamos preocupados que a criança, de algo que a gente tem que fazer para ela crescer? Por quê? Porque é algo natural. Da mesma forma, a igreja, ela tem que crescer naturalmente. Se não está tendo crescimento, é que tem alguma coisa impedindo. Da mesma forma, nossa vida, a Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Então, se nós somos justos, fomos justificados através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, como é que isso acontece? Quando você se entrega a Jesus, considerando Ele como teu Salvador, como teu Senhor, aí você faz uma aliança com Ele, e a Bíblia diz que existe uma justificação, ou seja, você se transforma em justo, não por causa das tuas obras, não por causa da tua bondade, mas por causa da tua fé em Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem muitos cristãos que não acreditam que são justos, que acreditam que são pecadores. Isso impede o crescimento. Mas evangelho é boa notícia. Então a Bíblia diz que se estamos em Cristo, nós somos justificados pela fé. Então eu alcanço a justiça em Cristo. Então quem está em Cristo aqui? Então você tem justiça, você é uma pessoa justa. Então, se é uma pessoa justa, tem que crescer. Se não está crescendo, está vendo algum problema no crescimento, não é um problema natural, é um problema que está impedindo. E vamos ver hoje um assunto que impede o crescimento nosso pessoal, familiar, de igreja. E que assunto é esse, pastor Ricardo? É o quê? Relacionamentos. Vamos começar no livro dos começos, do início, que é Gênesis. Gênesis capítulo 1, verso 26. Esse é o primeiro relacionamento do homem que é demonstrado na Bíblia. Em Gênesis capítulo 1, no verso 26, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Isso foi o plano de Deus, fazer o homem conforme a imagem e semelhança. E quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem somente para trabalhar na terra. Deus criou o homem para ter relacionamento com ele. Tanto é que vemos em Gênesis, você pode estudar em casa, Gênesis, o início, os primeiros capítulos, fala que Adão, como é que eu posso dizer? Todo dia, ele se encontrava com Deus e tinha comunhão com Deus. E teve um momento que quando Deus foi procurar Adão, não encontrou Adão no local de comunhão. Foi o momento que Adão pecou, que comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e entrou o pecado. Então entendemos que algo que rompe o nosso relacionamento é o pecado. Só que Jesus Cristo veio consertar isso. Então todo pecado que nos separava de Deus, Jesus Cristo veio e consertou, e hoje temos acesso a Deus através de Jesus Cristo, que é o nosso mediador para com Deus. Amém? Então o primeiro relacionamento citado na Bíblia foi entre Deus e o homem. Mas também Deus falou em Gênesis capítulo 2, vamos abrir lá em Gênesis capítulo 2. Você trouxe sua Bíblia? Amém. Você trouxe sua Bíblia? Amém. Não fica acostumado aqui com o telão. Bom, o telão lhe ajuda bastante. Mas abra sua Bíblia para você ter mais habilidade nela.
se acostumar com ela, saber onde encontrar os versículos. Gênesis capítulo 2, verso 18. Diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja o quê? Só. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Aqui não estava falando da solidão em relação ao ato sexual. Ele pode pensar, não é porque o homem tem que viver de sexo. Não, não é isso que a palavra diz. O relacionamento é o que esse versículo ele centra, que vai envolver, no caso de uma comunhão com casados, o sexo. Mas quando Deus fala sobre o relacionamento, ele fala que é algo agradável, algo bom. E não é bom que o homem esteja só. Tanto é que em Provérbios fala que aquele que se isola, insurge-se contra a própria sabedoria. Então, se nós nos isolamos, não estamos sendo inteligentes. Nós estamos contra a verdadeira sabedoria, que é o quê? Se isolar. Mas o inverso disso, que é o se achegar às pessoas, que é viver em comunidade, que é ter pessoas próximas, isso quer dizer sabedoria. Então, quando nós chegamos na igreja e mantemos comunhão uns com os outros, nós estamos agindo com sabedoria. Então, não basta somente, claro, você chegar e ficar como uma estátua, uma pedra sem vida, como um figurante na igreja. Você tem que se envolver. Isso não só na igreja, mas eu vou usar o contexto da igreja porque você está na igreja. Amém? Mas isso você leva para a sua casa, para o seu trabalho. Quando você começa a se envolver, mais você se torna inteligente por essa atitude. E vamos ver no decorrer da Bíblia que o relacionamento vai nos projetar a muitos caminhos de sucesso. E a ausência de relacionamentos de fracasso. É tão importante o relacionamento que a Bíblia, o cristianismo, ele tem a ver com relacionamento. Tem uma pesquisa que foi feita nas igrejas que 75% das pessoas que chegaram na igreja vieram através de alguém. Alguém trouxe. Um amigo, vizinho, um colega, um pai, um filho. 75%. Claro, vai ter alguns que estão afim da igreja e entrou na igreja. Viu uma ministração e gostou da igreja e entrou. Mas a grande maioria é porque envolveu relacionamento. Então, nossa missão, ela também é atrelada com relacionamento. E Jesus Cristo nos deixou uma missão aqui na terra. Vamos ler na nossa Bíblia a missão que Jesus nos deu. Marcos 16. Aleluia! Oh, aleluia! Pastor, por que você não diz versículo? Para a mídia não botar logo, você não abrir sua Bíblia, né? Versículo 15. Estou estimulando a você a aprender mais, crescer. Marcos 16, 15. E disse-lhe, ide por todo mundo e se isolai nas montanhas com Deus. Não. E pregai o evangelho a toda criatura. Então a nossa missão, ela vai ter que envolver um grau de relacionamento. Você vai ter que entrar em contato com pessoas, vai ter que falar com pessoas. Mas pastor, eu sou envergonhado. E agora, como é que eu faço? Simples. Fala com as pessoas. E a vergonha? Ela vai embora quando você começar a falar. Né? Agora, você tem vergonha de ir para o trabalho? Espero que não, né? E por que vai ao trabalho? Por causa do quê, ó? Mas não é só por causa disso. Claro, existe propósito, tem trabalho que não é remunerado e você vai. Mas por que você vai para algum canto? Porque você tem um objetivo, tem uma recompensa por trás. E quando vemos que se achegar a pessoas tem grande recompensa, toda a timidez vai embora. Você não tem timidez. Você não vai deixar de comprar o pão na padaria porque tem vergonha. Porque a fome vai bater. Você não vai ter vergonha para algumas coisas. Por quê? Porque você sabe que precisa disso mais adiante. E relacionamento é assim. Então você pode estimular cada vez mais sua capacidade de se envolver com pessoas. E Deus, ele dá sabedoria para sermos criativos. Mais outro versículo que está agregado a relacionamento. Vamos abrir lá em 1 João capítulo 4. 1 João. Já está lá no finalzinho da sua Bíblia. São os livros pequenininhos. Aleluia. Eu vou dar uma colher de chá para você que não abriu, né? Porque às vezes não consegue, para ler logo. 1 João 4, 20. Olha o que diz a Bíblia. Se alguém disser, amo a Deus,
e odiar seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Se eu não amo ao meu irmão que eu vejo, eu não posso amar a Deus a quem eu não vejo. Então, nosso relacionamento com Deus depende também do nosso relacionamento com o próximo. Coloca o verso 11, por favor. Nesse mesmo capítulo, verso 11. 1 João 4:11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. É a nossa condição, porque Deus nos amou. E se a gente não amar uns aos outros, o que acontece? A gente não consegue amar a Deus. Então é tão importante, eu estou colocando uma base sobre relacionamento, para entendermos como a Bíblia se conecta e tudo envolve o relacionamento. Não somente com Deus, mas também com as pessoas. Até o grande mandamento, quando Jesus foi arguido, foi questionado, foi perguntado pelos escribas sobre, mestre, qual o maior dos mandamentos? Vamos abrir lá, está em Marcos 16. É 16 não, 12. Marcos 12. 28. Olha o que diz. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal dos mandamentos? Diga comigo, principal? Olha a pergunta que ele fez. Sabemos que tem vários mandamentos, tem 10, mas ele perguntou o principal. E olha a resposta de Jesus no verso 29. Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. Mas ele não para com isso. Mas ele diz, qual o principal? Jesus ainda completa. O segundo é, ele não perguntou o segundo. Ele perguntou qual o principal. Deus disse, o principal é, e falou, amar a Deus. Com toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento. E ele complementou. E o segundo, que você não perguntou, mas é tão importante quanto, se você vê nos outros evangelhos, Jesus disse, é tão importante quanto o primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Estes, no plural, não é no singular. Então você não pode isolar somente o seu relacionamento com Deus. Ah, eu vou me relacionar com Deus. Existem pessoas, inclusive até da minha família, se frustraram na igreja, sei lá, por qualquer motivo, porque se nós estamos em busca de um local ideal para morarmos, para congregarmos, a gente tem que sair deste mundo terreno e ir para uma nova dimensão celestial, onde existe perfeição, porque aqui não tem perfeição. No mundo que vivemos não tem perfeição. E a primeira pessoa imperfeita mais próxima de você, sabe quem é? Você mesmo. Então não tem como. Se você entra na igreja, você consegue fazer a igreja imperfeita. Olha, que revelação. Por quê? Porque somos imperfeitos. Então, se nós entramos numa igreja, vamos encontrar pessoas em crescimento, precisando aperfeiçoar. Para isso que existe a palavra, para isso que existe o relacionamento, para isso que existe o próximo, para poder levantar um, para poder ajudar o outro, para poder você ser exemplo de outras pessoas e até mesmo o erro de algumas pessoas você olhar e dizer, eu não vou cometer. Até nisso você é abençoado. Em pessoas que erram, você disse, isso dá errado, eu não quero entrar nisso não. Por quê? Porque você conseguiu observar. Então, em relação ao mandamento de amar a Deus, Jesus Cristo junta logo, amar o próximo. Então, olha como é tão importante a gente dedicar o nosso pensamento em querermos nos relacionar. Um dos maiores problemas, a gente falou no curso de obreiros que tivemos ontem, um dos maiores problemas que as empresas encontram que causa demissão das pessoas é o relacionamento. No campo missionário, o missionário está lá pregando na África, na Ásia, na Índia, está lá aquele movimento todo, fazendo a vontade de Deus, pregando o evangelho a pessoas que não têm, aí volta para a igreja, volta para o Brasil, volta para o país de origem. Por que voltou? Falta de dinheiro? Não. A maioria é problema de relacionamento. Porque até o dinheiro é resolvido quando você tem relacionamento. Quando é missionário. É, porque você vai numa igreja, ministra, pessoas, eu quero investir em missões. Mas se você começa a dar trabalho, não tem relacionamento. Na sua vida você começa, ao invés de construir pontes, você constrói muralhas.
chega aos 75, 80 anos de idade, que é a média de vida do Brasil, cheio de pontes destruídas e muralhas construídas. Como é que as pessoas vão poder lhe favorecer? Até mesmo os próprios filhos rejeitam os pais, porque começa a destruir, não semeia no relacionamento. E um dos problemas que o relacionamento tem como inimigo se chama egoísmo. Todo egoísmo ele tem uma base do orgulho. A Bíblia diz que Deus ele exalta o humilde, mas ele abate o orgulhoso, o soberbo. Por quê? Porque o orgulho ele está atrelado a você querer somente o seu bem. A humildade você quer o bem do próximo, relacionamento. Num casamento tem problemas, por quê? Porque entra o orgulho. Por que briga? Porque é orgulhoso. Ah, mas eu estou certo, é isso mesmo, é orgulho. Não, mas ele errou, é orgulho. Não, mas ele erra que só, pastor. É orgulho seu, faça ele um homem melhor. Como? Elogie mais. Tem um problema, vou dar... Estou vendo só as imagens aqui. Ó. Ó, é minha filha, fala assim, ó, papai, ó. Maluco, não sabe nem falar direito, mas fala um bocado de ó. Ó. Teve um caso, esse é um fato verídico, nos Estados Unidos, um treinador de futebol americano, ele estava treinando o time e o time só perdia. Então o treinador, como qualquer um outro, ia lá e ajustava, olha, você está errando isso, você está errando naquilo, essa jogada que você está fazendo errado, isso está errado, isso está errado, isso está errado. No próximo jogo, ele abordou os pontos falhos para eles consertarem. No próximo jogo, sabe o que aconteceu? Erraram de novo. E perderam. Aí o treinador novamente disse, ó, tá errado nisso, tá errado naquilo, tá errado nisso, isso aqui tá errado. Rapaz, eu não disse, quantas vezes já disse que não era para fazer desse jeito, você sempre faz. Próximo jogo, agora o time vai ganhar, né? Porque deu aquele reforço, perdeu. E perdeu, e perdeu. Aí chegou um integrante da equipe, eu não sei se era um amigo do técnico, não sei, disse, por que nós não mudamos a estratégia? Ele, qual? Em vez de focar nos erros, por que a gente não foca nos acertos? Aí, não, mas tem muito erro. Ele disse, procura os acertos. Então, quando a equipe perdeu o jogo, o técnico preparou a reunião e disse, olha, a equipe já estava cabisbaixa, porque sabia que o técnico ia dar marretada, né? Por falar em marretada, o único relacionamento que se dá bem é prego e marreta, tá? E olhe lá, porque às vezes ele entroncha e tem que bater várias vezes no preguinho, o bichinho. Mas nós não somos nem prego, nem marreta. Nós somos pessoas, não funciona. Então, não é para ficar batendo. Voltando, então eles estavam esperando a marretada. E de repente o técnico falou, olha, fulaninho, sabe aquela jogada que você fez? Deu certo, aperfeiçoe ela, vá nesse caminho que vai dar certo. Beltrano, você é um excelente quarterback. Eu acho que eu falei certo, né? Em inglês. Defensor, que defende, sei lá. Continue nisso, você é muito forte, faça o que você faz de melhor. E começou a só olhar os pontos positivos. Sabe o que aconteceu na próxima partida? Aquele time que só vinha perdendo, ganhou. E no outro ele começou a aperfeiçoar só as virtudes. E não tocava nas falhas. E esse time começou a ganhar. Um time que estava lá embaixo, e isso é um fato verídico. Um time que estava lá embaixo, ele começou a subir. E se eu não me engano, ou ganhou o campeonato ou ficou em segundo lugar. E no próximo temporada do ano seguinte, ganharam o campeonato, ficaram invictos durante anos, seguindo simplesmente essa estratégia de você focar nos acertos e não destruir a pessoa apontando os erros. Amém. Então, se nós temos interesse em fazer com que a pessoa cresça, muitas vezes a gente quer apontar os erros porque está nos incomodando. Isso é egoísmo. Não faça isso, mulher. Não faça isso, marido, porque me incomoda. Você só chega atrasado, você bota a toalha molhada, você faz isso porque me incomoda. Mas se o foco é a pessoa, a história muda. Quando nós focamos nas pessoas, tudo vai mudar. E, consequentemente, o que acontece? Se a mulher começar a elogiar o marido, olha, por mais que ele tenha 287 erros e 2 acertos, foca nos 2. Sério. Porque aí ele aumenta, aí vira 4. Aí já tirou 2 do outro, ficou 285. E ele vai aumentando.
É um trabalho, muitas vezes pode ser formiguinha, porque você pode ter casado com uma alma de gato mesmo, um cara bem difícil. Da mesma forma a mulher. Mas isso desgasta-se, por quê? Porque a rotina vai fazendo que a gente esqueça. Mas quando lembramos, por isso que existe a palavra de Deus, quando lembramos que relacionamento é importante, nós não vamos fazer com que as pessoas fujam de nossas vidas. Porque é uma atitude não sábia, é uma atitude tola. Então, se a minha atitude faz com que as pessoas se afastem de mim, eu estou perdendo. Eu não estou fazendo da maneira correta. Em Provérbios, eu acredito que é capítulo 6, verso... Abre lá, Provérbios capítulo 6. Verso 16. Provérbios 6, 16. Olha o que a Bíblia diz. 6 coisas o Senhor aborrece. Diga comigo, aborrece. Tem coisas que o Senhor aborrece. Quais são elas? Perdão. E a 7ª, a sua alma abomina. Diga, abomina. O que é pior, abominar ou aborrecer? Abominar. Ou seja, é insuportável. O que é que aborrece? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr o mal, testemunha falsa que profere mentiras. São 6. E qual é a 7ª? Qual é a 7ª? Envolve o quê? Relacionamentos. Destruição de relacionamentos. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Humberto, que ele aprendeu com o reverendo Kenneth Hagin, com o pastor Bud, que aprendeu com o reverendo Kenneth Hagin. Se partir de nós, não devemos queimar a influência da pessoa. Às vezes a pessoa falha e você quer ser o primeiro a contar as boas novas para o seu líder, para o seu pai, para alguém, para apontar logo a falha da pessoa. Mas a nossa atitude principal deve ser tentar ajudar a pessoa a reparar o erro. Vai ter momentos, claro, que é necessário você falar para a sua liderança, coisas que vão causar um grande dano. Mas por que não colocar misericórdia logo para operar? Porque a Bíblia diz que se nós somos misericordiosos, nós vamos alcançar misericórdia. E tem uma coisa para acessar a misericórdia do Senhor, é nós não sermos misericordiosos. Então muitas vezes somos tentados a querer apontar o dedo para a pessoa, a reclamar. E isso faz com que a gente comece a destruir relacionamentos. Relacionamento daquela pessoa com outra, porque você começa a falar mal dela. Existe uma pesquisa científica que diz que uma pessoa insatisfeita, que tem uma experiência negativa, ela conta essa experiência para mais 11 pessoas. Então, às vezes a pessoa lhe ofende e você, quer ou quer não, vai querer contar para 11. E nessa mesma pesquisa, se você está feliz em algo, você só compartilha com 5. Olha a diferença. Para o bem, fala pouco, bem dos outros. Mas para o mal, a nossa língua fica coçando. E o pior ainda é que dessas 11 pessoas que receberam a má notícia, 5 delas vai reproduzir. Então, 11 vezes 5, 55. Tudo para massacrar uma pessoa só. E Deus nessa história está ali, coisa boa, ainda bem, né, que você falou mal dos outros. Não. Isso prejudica tanto nosso relacionamento com Deus, nossa vida espiritual, nossa prosperidade. Vou repetir. A falta de relacionamento prejudica a nossa prosperidade. Tem uma história na Bíblia que é interessante. Em 1 Reis, capítulo 4. Deixa eu abrir também para acompanhar. A partir do verso 1. Deixa eu só confirmar aqui, tá? Não, não é a 1 Reis não, calma aí. Deixa eu ver se é o 2 Reis. 2 Reis, perdão. 2 Reis 4, verso 1. Essa história é conhecida que é sobre o profeta Eliseu,
proporcionou um milagre para uma viúva. Então vamos ver lá esse milagre. Se você ainda não conhece a história, eu vou ler do começo. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Ou seja, estava endividada e tinha que vender as crianças mesmo para poder pagar a dívida. Iam pegar os filhos dela. E Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Essa história ela é utilizada para muitas coisas, né? Inclusive, uma lição que a gente aprende aqui é que para Deus multiplicar algo na tua vida, você tem que ter algo. Você quer que Deus multiplique teus bens, mas comece a trabalhar para Deus poder favorecer. Comece a fazer alguma coisa para Deus multiplicar. Porque um número multiplicado por 0 é 0. Deus é o fator multiplicador. O que está nas nossas mãos, Deus vai fazer multiplicar. Então, se Ele encontra nada na nossa mão, vai multiplicar por nada. Então, por isso que devemos ser produtivos. Ela tinha alguma coisa para mudar a vida dela. E olha o que interessante como essa história se conecta com o relacionamento. E ela apresentou ao profeta o que ela tinha, que era o quê? Uma botija de azeite. Então disse-lhe: vai, pede emprestada vasilha a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela, fez saber o homem de Deus e disse, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. A prosperidade foi tão grande que ela conseguiu pagar os débitos e viver da renda desse azeite. Mas, pastor, o que é que se conecta com relacionamento? Está ali, vizinhos. Imagina se ela fosse uma péssima vizinha, que reclama de tudo. O vizinho não pode nem um cachorro passar por cima da calçada, já reclama. Fica de olho nos defeitos. Fica de olho nas crianças dela. Fica batendo a vassoura no teto quando fazem zoada em cima. Fica fazendo questão de qualquer coisa. Em nome do quê? Não, é porque eu gosto tudo correto. Aí queimando relacionamentos. Então, se ela não tivesse relacionamento com as vizinhas, aí ia chegar os filhos dela: mãe, eu não consegui nada. O milagre dela dependia do relacionamento que ela tinha. Perdão, milagre não. A prosperidade do milagre, a intensidade do milagre. Agora também tem outra pergunta. Se ela aumentasse, ela viveu do resto. Foi bom, porque toda a vida dela de renda, não precisou mais trabalhar, nem se preocupar. Mas se ela tivesse ampliado mais o relacionamento, ela ia montar uma fábrica de azeite. E alcançar não só ela, mas outras famílias. Entende como a nossa conexão com pessoas faz também que isso interfira na nossa prosperidade? As indicações de emprego. Se você passa por alguma necessidade, os seus relacionamentos vão querer suprir você. Só basta um amigo seu saber que você não tem comida em casa, ele vai querer providenciar uma cesta básica, vai lhe chamar para almoçar. Por quê? Porque é relacionamentos. E o relacionamento principal que nós temos é primeiro com a nossa família. Você com seus pais, depois entra a esposa, aí a esposa ou o marido é primeiro do que os pais. Como assim? Porque a Bíblia diz: deixa pai e mãe, não é abandona pai e mãe. Então você constitui uma nova família, mantém a honra ao pai e mãe, mas é uma nova família, marido e mulher. Amém. E muitas vezes nós queremos... Teve uma vez um gerente de um banco, estava uma pessoa endividada, e ele disse: tem alguém não para... Eu acho que era para ser fiador, ser alguma coisa. Ele disse: não tem não. Ele: mas seu irmão? Não, ele não presta não, ele é muito arrogante. E seu primo? Não tem primo que preste não. E isso, fulano? Não tem. Ele disse: oi, é todo mundo errado? Todo mundo não presta? Não tem nenhuma pessoa que ele possa contar? Então deve ter alguma coisa de errado. A pessoa não está investindo em relacionamento. E geralmente quando isso acontece, é quando ela começa a prestar atenção dentro dela. Então nosso nível de tolerância ele tem que aumentar.
um dos melhores aumentadores de nível de tolerância, sabe o que é? Problemas. Porque você começa a ter mais sabedoria, a ter mais perseverança. E uma das coisas, outro fator que faz a gente ter mais tolerância se chama filhos. Que aparece tanta coisa junto com os filhos, né? Tem contas para pagar, tem parede riscada. Olha, essa semana eu fui tomar banho e estava lá a toalha da gente, cheia de hidrocor. Se eu fosse solteiro, meu sobrinho fizesse isso, é sério, eu ia reclamar. Se possível for, ia ficar esperando o pai bater. Mas quando eu olhei, eu disse, compro outra. Coisa de criança. Tolerância aumentou. Então, quanto mais você aumenta a tolerância, mais você mantém relacionamentos. O Júnior está rindo porque ele sabe como eu era. Olha o tamanho da risada dele. Fazia questão de muitas coisas, mas a tolerância aumenta. Então, muitas pessoas não querem se juntar com outras com medo que sejam decepcionadas, frustradas, mas vale a pena. O preço da solidão é muito alto do que o preço da possível frustração. Então, de 10 relacionamentos, um frustra você e os 9. Às vezes a gente fica tão impressionado com o dedão que a gente topou e o restante dos dedos. Você levou uma topada só, tem mais 9 dedos no pé, mais 10 nas mãos. Nas amizades, às vezes as pessoas dizem, eu tive um relacionamento e a pessoa me traiu, me decepcionou. Nenhum homem presta. Não, você teve uma decepção. Tem pessoas que abriram a empresa, tem funcionário. Uma vez eu sentado com uma pessoa e falando sobre empreendimentos, a pessoa disse, olha, nunca mais quero ter funcionário. Porque funcionário só dá problema. Teve uma experiência ruim, aí generaliza. Ele diz, então, as outras empresas estão tudo erradas, cheio de funcionário. E só o bonito endividado, certo. Por quê? Porque não conseguiu se relacionar bem com os funcionários. A culpa é de quem? Claro, do funcionário. Não, muitas vezes é do patrão. Uma das coisas que eu aprendi é, primeiro, se analisar, antes de julgar. Se uma pessoa faz mal a gente, a primeira posição que a gente se coloca é de vítima. Mas enquanto você é vítima, você não cresce. A pergunta não é, por que a pessoa fez isso comigo? Não, é o que eu fiz para ocasionar essa ira nela. Ou o que eu deixei de fazer para fazer com que essa pessoa me tratasse desse jeito. Isso, de maneira geral, queridos, vai gerar uma restauração de relacionamento. Claro, vai ter suas exceções, pessoas de cabeça dura, você não pode fazer nada. Você faz a sua parte, que a Bíblia diz, se depender de você, tenha paz uns com os outros. Amém. Não é se depender dos outros. Até a maneira bíblica de você construir relacionamento, sabe qual é? Não é você pedir perdão quando está errado. É você ir atrás da pessoa, mesmo ela estando errada.